Olá! ESG na prática se refere à implementação de critérios ambientais, sociais e de governança no dia a dia das empresas. Isso significa que as empresas que se comprometem com ESG vão além da mera busca pelo lucro e consideram o impacto de suas atividades no meio ambiente, na sociedade e na forma como se administram. Para entendermos melhor sobre este assunto, vamos conversar com a advogada Andresa Oikawa, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar sobre ESG na prática com a advogada Andresa Oikawa. Tudo bom, Andresa? Seja muito bem-vinda aqui no programa. Tudo bem, Renata, e você? Muito obrigada pelo convite, um prazer. Prazer é nosso. Andresa, antes da gente conversar aí sobre o ESG e as questões na prática, me fala um pouquinho, né? Conta pra gente aí da sua experiência profissional. Olha, são alguns anos aí de jornada, né? E de um tempo que nem se falava em ESG, né? Se falava pouco, inclusive, da questão ambiental. Então, são quase 25 anos de estrada, sempre voltada para questões de governança, direito ligado à governança, meio ambiente, à tecnologia, né? E hoje sou sócia de um escritório, Advocacia Corrêa de Castro, aqui no Paraná, atendendo o Brasil inteiro. Passo um pouco do meu tempo no Brasil, um pouco do meu tempo na Europa, especialmente em Portugal, trabalhando com questões relacionadas à compliance, que tem muito a ver com ESG, né, nas questões de governança. Fui professora durante muitos anos nos cursos de graduação em Direito, cursos de pós-graduação. Me orgulho muito de ser mentora de alguns jovens talentos. Aí isso é um pouquinho de mim, Renata. Ah, maravilha. E, Andresa, assim, divide um pouco com a gente, né? Qual que é a importância do ESG no mundo atual? Porque eu acho que fica muito ainda o questionamento. O que é o ESG? Vale a pena? Eu preciso entrar nessas questões hoje em dia? Então, até por toda essa sua experiência aí, divide um pouquinho com a gente, né? Qual que é esse caminho? Vamos falar um pouquinho de ESG, né? O que é ESG? Quando a gente fala do E, a gente fala de environmental, que é o meio ambiente, o S de social, o G de governança. Então, eu diria assim que são três temas que estão presentes, não só na vida das empresas, mas devem estar presentes na vida de cada um de nós enquanto cidadãos, né? Quando a gente fala de meio ambiente, por exemplo, vamos usar o cenário atual, né, o que a gente tem vivido no Brasil nos últimos tempos. Eu sou de uma região que costumeiramente não se chegava aos 30 graus sequer no verão, né? Em Curitiba, falo de Curitiba hoje, não tínhamos dengue devido à questão de temperatura, à questão de clima. Hoje vivemos um panorama de dengue. Então, evoluímos de uma forma não tão satisfatória em relação aos cuidados com o meio ambiente. E isso impacta na vida de cada um de nós a cada dia, né? Quando nós falamos do social, também não precisamos ir muito longe, né? Ao andar nas grandes cidades brasileiras e algumas cidades de médio e pequeno porte já enfrentam os mesmos problemas, nós caminhamos ao lado da miséria, né? Ou caminhamos ao lado de situações em que pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, e isso é o nosso dia a dia, né? Além de outras questões sociais muitíssimo importantes que devem ser enfrentadas, não foram enfrentadas no passado, mas hoje é nossa obrigação enfrentá-las, né? Questões de discriminação, questões de assédio, né? A ascensão da mulher de verdade ao mercado de trabalho, das minorias ao mercado de trabalho. Então, são questões que nós devemos enfrentar de forma real, verdadeira, né? Não só dentro das nossas empresas, mas também fora, pelo impacto que elas causam. E quando nós falamos de governança, né? Podemos também usar o paralelo das nossas casas, né? Uma casa sem governança se torna algo caótico, né? E quando a gente fala em empresas, não é de forma diferente. Nós precisamos ter
aplicadas aí boas práticas de governança, precisamos ter líderes, né, que realmente sejam líderes e que tenham os valores éticos, acima de tudo, na condução dos seus negócios. E aí as coisas funcionam bem. Né? Então, esse contexto de ESG, ele foi construído dentro desse histórico, né? É um estágio de evolução da própria civilização. Começamos a usar mais comumente o termo após 2004, por uma iniciativa do então secretário da ONU, Kofi Annan, né, que chamou lideranças mundiais, provocou lideranças mundiais para que tratassem esses temas de forma mais séria e trouxessem esses temas realmente aos seus negócios. Isso foi se espalhando, né, pela própria Organização das Nações Unidas. Hoje a gente vive uma realidade de pacto global em que se incentiva que empresas elas tenham, de fato, boas práticas ambientais, sociais e de governança. Então, isso passou a ser uma realidade. Eu diria para você o seguinte, que nós temos, sim, pelo mundo, muitas regras legais já adequadas a essas questões de ESG, mas quando a gente fala de ESG, a gente fala muito mais do que obrigação legal, né? Nós falamos de boas práticas, nós falamos de voluntariedade, né? Isso é muito importante, é a essência do ser humano, né? Nós não deveríamos ser obrigados mas deveríamos voluntariamente nos propor a e agir desta forma. Né? Uhum. E que isso ainda, a gente vai falar um pouquinho na prática, né? Mas o que eu diria é que o mercado hoje, ele tem atenção para esses temas. E uma empresa que não se adeque, que não pratique, né, de forma adequada essas boas práticas, ela tem hoje restrições, inclusive, de acesso ao mercado. Com certeza. Às vezes eu escuto, né? E realmente acho que é um caminho sem volta essa questão aí do ESG. E você fez algumas colocações muito interessantes, né? Até me lembrou alguns estudos, algumas coisas aí que eu já estudei, a questão dos vetores, né? As doenças, a mudança que a gente vai enfrentar. Quando eu li isso, eu achava que era algo ainda um pouco mais distante, né? Mas você relatando aí a questão da dengue em Curitiba, então realmente é uma realidade que a gente está vivendo e uma realidade por conta das alterações que a gente tem vivenciado, né? Não dá para negar que uma alteração tenha ocorrido. Então, acho que até os mais céticos aí também confirmam, né, Andresa? Negligenciamos essa questão ambiental por muitos e muitos anos. E eu diria que porque nós não sentíamos o impacto também, parecia que eles estavam muito longe da gente. Muito longe, né? O exemplo aqui de Curitiba, e por vezes eu fico fora do Brasil também, né? Parte lá, parte cá. É muito fácil a gente negligenciar o problema quando ele está longe da gente. A partir do momento que a dengue se torna uma realidade nessas regiões em que não era algo que acontecia, aí fica difícil negar, né? O impacto das mudanças climáticas. Exatamente. Eu até costumo comentar que a questão das ondas de calor, a gente escutava muito, Europa, Estados Unidos vivenciando ondas de calor, né, idosos morrendo por conta do calor, crianças, até porque toda a estrutura de moradia na Europa, por ser mais fria, você tem uma ventilação, às vezes, muito pequena, né? Os espaços estão preparados para aquecer e não para ventilar ou refrescar. E a gente nunca tinha vivenciado uma onda de calor, né? Até para mim, essa era uma realidade distante. E acho que nunca tínhamos vivenciado, e neste do ano passado para cá, eu acho que foram umas 3, 4 ondas de calor. Então, realmente para parar para refletir, né? Ela evidencia que o mundo não tem realmente fronteiras, né? Então, não adianta nós termos boas práticas ambientais, sociais em uma determinada localidade e não ter no resto do mundo, porque isso impacta todo mundo. Você usa o exemplo agora das ondas de calor aqui
mas algumas regiões no hemisfério norte esse ano não tiveram frios como tinham costumeiramente, né? E será que é só um impacto direto ou indireto do El Niño? Difícil, porque o El Niño está aí há séculos, né? Sim. Desde que o mundo é o mundo, talvez, né? Então, é realmente algo, eu diria, assustador. Sim, não, com certeza. E outros pontos aí que você comentou também da questão da governança, né, as questões aí das relações de trabalho, são questões super importantes que eu acho que há mais tempo, talvez, olhadas, refletidas, e o fato de serem olhadas não quer dizer que a gente teve uma mudança nessas questões, porque eu acho que tem muitas delas que são mudanças culturais, né? Então, demanda aí um tempo maior também para essa mudança. Então, realmente são pontos que a gente vê que não tem mais como não é mais só olhar, né? É olhar, refletir e passar para ação prática. Então, são questões importantes. E daí, né? Quais são os principais, né, ou quais são esses principais desafios nessa jornada de implementação, de fato, desses pontos, né, que você bem abordou, Andresa, para a gente implementar aí o ESG nas empresas? Renata, eu diria que um dos principais pontos foi o ponto que você abordou, que é cultura. Né? Muitas empresas mais antigas, né? O que elas pensam? Eu cheguei aqui desta forma, né? Por que eu vou mudar? Né? E, de fato, é difícil, porque é uma abordagem diferente, né? Eu tenho sido muito demandada para conversar em ambientes corporativos sobre assédio, sobre ética, né? Questões que não eram discutidas anteriormente e hoje são. E aí eu trago um grande exemplo dessa questão de mudança de cultura, né? Você falar em assédio dentro do contexto atual, para uma geração aí entre seus 30, 40 anos, é muito mais tranquilo do que você falar sobre assédio, né, que está dentro da questão social aí do ESG, para a população 50 a mais. Né? E eu acho que não é só falar, né? Até desculpa te interromper, é o como as pessoas encaram o que é assédio. Porque tem, acho que, essa diferença também cultural, que até para esses mais velhos, o que não era assédio para os mais novos né? Então, cortando aí um pouquinho, até desculpa, mas acho que tem essa questão também, né? É isso mesmo. Porque, assim, assediar uma mulher é errado hoje e era errado há 100 anos atrás. Era errado há 50 anos atrás. Mas nós não tínhamos voz. Né? E aí se tornou algo normal. Mas não era normal, era errado. Então, você falar, né, que determinadas atitudes são reprováveis e já eram reprováveis para uma pessoa que viveu dentro desse contexto do normal é muito mais difícil do que você falar sobre assédio e trabalhar essas questões de assédio hoje com uma geração que já cresceu tendo informação on time. Né? Então, eu diria assim que essa questão cultural é um grande desafio. Exemplifico com a questão do assédio, mas da mesma forma a questão ambiental. Né? Você conversar sobre a necessidade de ter parâmetros de medição, por exemplo, de pegada de carbono, né? Com a nova geração, isso está já imbuído nessa nova geração. Com antigas gerações, assim, mas, meu Deus, não consegue nem entender como se mede isso, né? Aonde se quer chegar com isso. Então, é bastante complicado, né? Questão de gestão de recursos hídricos. Poxa, a água não era um problema lá atrás. Hoje é um problema. Hoje a gente tem que ter um cuidado maior com a gestão de recursos hídricos. Né? Então, eu diria o seguinte, que um grande desafio, né, é essa questão cultural, sem sombra de dúvida. Outro grande desafio, eu diria que é o contexto
né, das grandes corporações, que às vezes são bastante engessadas, então a demora em você conseguir implementar medidas, boas práticas, ESG, né, ela acaba acontecendo devido a uma resistência que eu diria também cultural, mas muitas vezes em termos de processos que já estão, processos, procedimentos que já estão consolidados dentro das empresas, né? Mas eu reafirmaria que hoje, para mim, o principal desafio é o desafio cultural, né? Uhum. Mesmo em relação a questões legais, né? A gente tem tido grandes avanços, especialmente no Brasil, em relação a novas obrigações para fins de preservação ambiental, para fins de questões sociais, algumas muito polêmicas agora, como essa questão do relatório de igualdade salarial, enfim. Mas a gente tem tido grandes avanços, né? E as empresas têm dificuldades para implementar mesmo questões regulatórias, né? E quanto mais, então, questões que são boas práticas, né? Que não são obrigações legais. Então, realmente, eu diria que essa é uma grande dificuldade, né? E não só a cultura empresarial, mas a nossa cultura como um todo, né? A cultura que a gente vem imbuída já desde os nossos laços familiares aí. Uhum. Essa questão da cultura é uma questão aí interessante, né? Porque, quer queira, quer não, existem choques e conflitos. A cultura, quando a gente fala, é a cultura da empresa, né? Principalmente quando a gente está falando de questões de ESG e de uma empresa. E cada um tem sua bagagem cultural. Cresceu, né? Tem aí um ponto de vista. Então, muitas vezes, não é o conceito de ética para mim, indivíduo, mas é o conceito de ética do que aquela empresa entende como ética. Então, tem essa questão também, né, Andresa? E muitas vezes a gente não para refletir. Você sabe que até ontem eu estava escutando e eu achei muito interessante essa comparação, que as empresas, né, por conta dessa questão aí cultural, é como se fosse, a gente tem que imaginar como se fosse uma relação familiar, e cada família tem a sua cultura, tem as suas relações formais, informais, que até era um exemplo que uma pessoa estava dando, que ele nasceu, o pai, acho que 50, né, quase 60 anos mais velho do que ele, então ele contando desse choque cultural, mas que esse choque cultural às vezes a gente tem dentro das empresas, e que a gente tem que ver cada empresa como uma relação, né? Também é uma família, se a gente parar para pensar. Às vezes você passa mais tempo. Hoje, depois da pandemia, um sistema às vezes híbrido, nem tanto, mas antes da pandemia, a gente passava mais tempo no trabalho do que em casa, muitas vezes. Então, são relações aí que a gente tem que pensar, né? E às vezes não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é a minha prática, é a prática da empresa, né? É a cultura da empresa. É isso mesmo, Renata. E você trouxe o fator da pandemia, né, do trabalho remoto. Eu não tenho dados aqui, tá? Mas conversando com empresários, enfim, com clientes, o que a gente nota? Que a pandemia, ela, de certa forma, tornou o desafio do aculturamento empresarial ainda mais difícil. Sim. Tá? Porque nós não temos essa vivência diária, né? Não é à toa que muitas empresas estão voltando ao presencial, tá? Porque é difícil realmente você transmitir a cultura à distância, não é algo fácil, nós não estávamos, inclusive, preparados para isso. Tá? Então, é bastante difícil. E, por outro lado, eu falei da população mais velha, e aí, de certa forma, eu me incluo nessa cultura mais antiga, mas a gente encara uma grande parte da massa de trabalho aí mais nova que vive dentro desse conceito aí de mundo fluido, né? Em que as relações são muito voláteis. Então, o desafio ainda é maior, porque de um lado eu tenho a resistência cultural do sempre foi assim, sempre deu certo, e do outro lado eu tenho uma geração, né? A gente tem geração X, Y, Z, enfim, mas eu tenho uma geração em que tudo é muito volátil, tudo é muito rápido, o que interessa hoje não interessa daqui 5 minutos, né? O que importa hoje está lá no Instagram, no TikTok,
daqui 2 segundos não importa mais, porque tem alguém mais legal, e isso acaba sendo incorporado por essas pessoas, acaba se tornando uma cultura, porque a cultura a gente vai construindo, né? Uhum. Com vários pedacinhos que a gente vai conhecendo ao longo da nossa jornada, e aí é tudo muito volátil, né? Então, como você imbuir também essa nova geração da cultura da empresa? E daí eu falo em todos os sentidos, né? É em matéria, sim, ambiental, é sim em matéria social, e acho que nesse fato ainda mais importante, em matéria de governança, né? Porque governança não é algo que se constrói no TikTok, ou com a velocidade de um TikTok. Uhum. Né? Governança, ela traz uma série de questões envolvidas, traz uma questão de construção e de respeito muito forte, que não pode ser volátil, que não é fluida. Né? Então, eu diria que esse é um grande, é cultural também, né? Mas um outro grande desafio. Uhum. Que a gente enfrenta, obviamente, dentro da empresa, no contexto das relações de trabalho, e daí a gente trabalhando com o S, né, do social, mas também impacta enormemente na questão de governança e na questão ambiental, porque o meio ambiente ele não é fluido, ou as nossas ações com o meio ambiente, elas não podem ser simplesmente fluídas e voláteis, elas têm que seguir, né, dentro de uma cadeia de preservação e de bem utilização dos recursos, né? Uhum. Então, isso é bastante complicado também. Quando a gente fala hoje de implementação, por exemplo, numa empresa de um programa ESG, a gente tem que trazer tudo isso à mesa. Porque como engajar pessoas tão diferentes, em momentos tão diferentes da sua vida, e que trazem um quê cultural tão diferente e acelerado pelas mudanças tecnológicas. Tá? Uhum. Então, eu diria assim, que é mais desafiador, inclusive depois da pandemia, porque as pessoas, essa nova geração, ela intensificou ainda mais o seu contato com essas tecnologias aí de comunicação durante a pandemia. Tá? Quem não fez videozinho no TikTok, enfim, era legal, as pessoas acharam que dali para frente se comunicariam assim, né? E não é verdade. Nada como o contato humano para gerar boas relações e para criar princípios sólidos ou construir algo em cima de pilares bastante sólidos, né? Uhum. Não, com certeza. E, Andresa, o que você sugere aí de iniciativa prática para as empresas para que elas possam melhorar aí seu desempenho, né, em cada um desses pilares do SG? Já que a gente está falando dessas questões, das dificuldades, como que a gente faz? Olha, primeiro passo, a empresa se enxergar, né? Buscar entender o que ela já tem de ESG dentro de casa. Porque é muito fácil a gente, eu diria assim, é muito simples, né? A gente chegar dentro de uma empresa e falar assim: olha, vamos implementar um programa ESG, as boas práticas ambientais são essas, aqui a gente tem as obrigações legais, aqui a gente tem as boas práticas, no social a mesma coisa, em governança a mesma coisa. Mas toda instituição, né, e eu falo de instituição, pode ser empresa, pode ser instituição pública, o que for, ela tem um histórico e ela tem ações implementadas. Ela nem sabe que aquilo é ESG. Mas ela tem, alguma coisa ela tem. Eu garanto que tem. Concordo, sim. Então, a gente precisa primeiro se conhecer, fazer essa análise, né? Fazer um mapeamento de tudo que eu já tenho dentro de casa. E a partir do que eu já tenho, né? Aí eu faço uma análise de risco, enfim, mas a partir do que eu já tenho, fica muito mais fácil, inclusive, eu construir um modelo de um programa de ESG que seja mais efetivo, porque eu estou trabalhando em cima de uma base do que já existe. Eu estou falando para a empresa ou para os meus comandados: olha, a gente já tem muita coisa bacana. Né? A gente precisa partir daqui para frente, mas a nossa construção está correta. Né? Nós vamos trabalhar em cima do que nós temos.
Então, é muito, muito importante olhar para dentro de casa, fazer essa análise, fazer um mapeamento do que eu já tenho, tanto na área ambiental, quanto na área social, quanto na área de governança, e vai ser encontrado muita coisa legal. A partir daí, eu tenho que fazer uma análise de risco também, né, com relação ao que eu tenho, que pode serem necessários alguns ajustes, mas com relação àquilo que eu ainda não tenho e aquilo que eu posso e que eu quero efetivamente melhorar. Tá? E aí eu diria o seguinte, que essas práticas, elas não são práticas mirabolantes. Né? O ambiental passa por questões muito simples, como conscientização sobre reciclagem de resíduos. Tá? O social também, às vezes, passa por questões muito simples. Né? Vamos olhar primeiro para o dentro de casa, porque quando eu falo do social, do ambiental também, eu falo do para dentro de casa e também para fora, né? Como interagir com a comunidade, enfim, mas vamos olhar primeiro para dentro de casa, organizar dentro de casa, e aí potencializar o que eu posso fazer pela minha comunidade. Né? E também pode ser ações simples. E outra, às vezes, né, na grande maioria das vezes, os próprios colaboradores da instituição, eles estão cheios de vontade, né, de praticar ações, e é só a gente organizar tudo isso. Uhum. É só organizar tudo isso e dar uma roupagem bacana. Na área de governança, né, estar em compliance com a legislação já é um grande começo. Né? Estar em conformidade com o que eu tenho em termos de legislação, seja ela tributária, seja ela fiscal, seja ela de tudo que esteja ligado ao funcionamento do negócio, sejam regras de governança mesmo, né? Já é um grande começo. Né? O que eu posso fazer além disso? Tá? Então, aí, com base nisso, se constrói um plano de ação factível, né? Como qualquer plano de ação que tenha metas efetivamente mensuráveis, de curto, de médio, de longo prazo. Uhum. Isso nós temos que trabalhar sobre a forma de projeto, né? E isso nos dá uma visibilidade importante na execução desses programas. E, além disso, o que é muito importante? Que a gente comunique o que é feito dentro da empresa em termos de boas práticas ESG. Então, muitas empresas hoje adotam um relatório de sustentabilidade, que eu diria assim, que não é para fazer propaganda, marketing, mas é uma forma importante de comunicar tanto o seu público interno, né, do que de tão bacana está sendo feito, quanto, se necessário, sim, comunicar ao público externo. Uhum. Mas a comunicação nesse processo, eu colocaria, inclusive, como mais um desafio do lado da questão cultural. A comunicação é um grande desafio. O comunicar bem o que está sendo feito. Né? Uhum. Comunicar bem que realmente a empresa é uma empresa engajada. Né? Se a empresa é aderente ao Pacto Global da ONU ou não, é um fator importante, né? Mas ela precisa saber comunicar o que ela faz dentro de casa, né, nessas questões ambientais, sociais e de governança. Uhum. Senão, a gente ainda consegue educar pelo exemplo. Tá? E quando a gente fala em educação pelo exemplo, a gente fala o aculturamento, vamos falar o aculturamento corporativo pelo exemplo. As pessoas precisam enxergar. Tá? As pessoas precisam enxergar o que está sendo feito. E isso precisa ser comunicado. Uhum. Então, o relatório de sustentabilidade é um bom meio de comunicar de forma clara, né, tudo aquilo que está sendo feito e os progressos aí, ano a ano, também tem que ser comunicados. Uhum. Sim. Então, eu diria que por aí seriam algumas boas dicas, né, de como implementar um programa ESG e falar para todo mundo, não é algo mirabolante. Tá? Reforçar isso. Mais uma vez. Eu acho que muitas vezes é o que você falou, né? As empresas já têm algumas práticas, mas elas não enxergam como ações e práticas ESG. Então, por isso que esse diagnóstico, né, essa análise inicial, se voltar para dentro, conhecer o que já tem a empresa,
para daí traçar um planejamento. E nesse processo, outra coisa super interessante que eu achei que você comentou é a questão do envolvimento dos colaboradores, porque você muitas vezes tem boas ideias de práticas que não passou aí pela, sei lá, alta direção, pela gerência, mas que quem está ali mais no dia a dia tem uma percepção do processo. Sim. E que realmente daí você pode ter as melhorias de processo, né, voltados para o SG. Com certeza. Então, se você não tiver engajamento, não funciona. E aí, engajamento desde da alta direção, né, o tone from the top, mas trazer todo mundo nesse processo. Né? Porque senão, já vi isso, tá? A empresa construiu um programa lindo, maravilhoso e tentar jogar, enfim, colocar como uma obrigação de cima para baixo, não funciona. Né? A gente precisa. Esse engajamento, ele faz parte social, inclusive, né? Ele é muito importante. Sim. Muito importante. Sim. E, Andresa, qual é possível, né, medir esse impacto das práticas ESG, tanto para as empresas como na sociedade? Você falou aí do relatório, né? Mas o relatório de sustentabilidade acho que é muito mais para comunicar não só para o público externo, mas também para o interno. Mas como que, de repente, aí a empresa, eu não sei, né, medir, ter essa percepção com maior clareza das práticas que realmente funcionaram, que faz sentido para saber se ela está no caminho certo, se não está? Nós temos indicadores, né? Temos que ter indicadores bem claros, metas, e eu digo sempre assim, que não adianta você traçar uma meta sem que você consiga mensurá-la no curto, no médio e no longo prazo, enfim. Então, vou usar um exemplo do ambiental, um exemplo social. Diminuição das emissões de CO2. Isso é mensurável hoje. Hoje existe tecnologia para mensurar, né? Então, é algo importante. De outro lado, questão de rastreabilidade de produto, né? Eu tenho como hoje atestar isso. Então, existem métricas interessantes. No social, eu posso estabelecer metas de aumento da diversidade, né? E diversidade é super importante para fins de inovação, enfim, e daí não falo apenas de inovação em termos de produto e serviço, mas inovação cultural mesmo na empresa, né? Dar um ar novo com diferentes visões. Eu posso traçar uma meta de aumento da diversidade dentro da minha instituição, né? E ao final do ciclo, lá no meu relatório de sustentabilidade, eu vou ter isso comprovado, né? Vou ter as ações que eu tracei para chegar lá e se eu cheguei ou se eu não cheguei. Então, eu tenho metas bem importantes, ou metas, por exemplo, de mulheres em posições de gestão, né? Tudo isso eu consigo trazer as metas e consigo depois medir. Né? Na área de gestão, a mesma coisa, questão de eficiência, hoje a gente consegue mensurar. O que é importante, Renata, a gente vive hoje, acho que está claro para todo mundo, a gente vive no mundo dos dados. Né? Hoje nós temos dados. Qualquer instituição bem organizada, ela tem esses dados. E com base nesses dados, eu consigo fazer essas medições. Da forma que for. Não preciso ter um software XPTO para fins de medição, efetivamente, de boas práticas de ESG, de métricas, eles existem, né? Mas eu tendo dados, independentemente do formato, eu consigo medir. E é importante medir, porque senão a gente não consegue enxergar os progressos de fato, né? E eu queria trazer mais trazer um beliscãozinho, né? Hoje, as boas práticas ESG com resultados mensuráveis são bastante importantes, né? Como eu disse no começo, não só para a manutenção de uma empresa na sua cadeia de valor, ou para a entrada, conquista de novos clientes, enfim, que exigem efetivamente boas práticas ESG para a contratação, mas como também acesso a recursos financeiros. Né? Hoje nós temos algumas instituições, especialmente instituições europeias de desenvolvimento,
que trazem recursos apenas para empresas que têm boas práticas ESG. E aí a gente está falando de práticas além do que do regulatório, da obrigação regulatória, efetiva. Então, tem sim como medir, deve-se medir e comprovar o que está sendo efetivamente realizado. Andresa, e né, na sua opinião, quais são essas tendências aí para o futuro do ESG? O que você imagina? Eu acho que a gente já caminhou bastante, pelo menos a minha percepção, né? Eu acho que a pandemia acelerou bastante coisa, acho que paramos para observar mais, mas o que vem aí por esse futuro, né, que a gente cada vez mais, às vezes, tem surpresas, né? Questões ambientais, como a gente comentou, essas relações que estão cada vez mais fluidas. O que esperar aí desse futuro? É desafiador, né? Até a gente prever o futuro é realmente muito desafiador, porque as coisas têm acontecido muito rápido, né? Dentro de uma dinâmica muito rápida. Concordo com você, a pandemia acelerou muito, né? Mas também a pandemia e essa aceleração, ela tornou uma discussão que deveria ser muito profunda, na grande maioria das vezes, uma discussão muito rasa, né? Em que as pessoas, algumas pessoas acreditam que soluções simples resolverão o futuro da humanidade. Não é verdade. Não é verdade. Então, eu diria que nós temos que intensificar cada vez mais a questão com os cuidados ambientais, com a utilização dos recursos, a boa utilização dos recursos, né? Não é à toa que hoje no Brasil, inclusive, nós temos recursos aí de subvenção econômica para inovação muito focada na questão de boa utilização ou melhor utilização de recursos naturais. Né? Temos trabalhado muito com a questão também da troca dos veículos de propulsão convencional por propulsão elétrica, que também é um grande ganho em termos ambientais, não é o único, e tem outros desafios também, né? Não vamos fechar os olhos para isso, porque a geração de resíduos ela pode ser relevante, né? Mas não tem como fechar os olhos para a questão ambiental. Todo mundo sabe disso, né? Nós vamos ter que entrar em outras esferas de forma mais forte, como na produção de alimentos. Né? O mundo precisa de alimentos, mas a produção de alimentos tem um impacto bastante grande em termos ambientais e sociais também. Né? A questão social é uma questão que nos permeia também desde que o mundo é mundo, e nós temos que criar uma forma de olhar diferente a questão social, com muitos desafios dentro das organizações, com a mudança das relações de trabalho. A gente tem visto a flexibilização das relações de trabalho. A gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Ontem li a reportagem sobre a questão da flexibilização da jornada, por exemplo. Não é porque o modelo europeu funciona bem, né, em países ricos, que funcionará em um país com as nossas características. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de futuro com a simples importação de modelos, tá? Inclusive nas práticas ESG. Em termos de governança, nós evoluímos muito devido a problemas que nós tivemos, especialmente no Brasil, né, nos últimos anos, em relação principalmente a contratações públicas. E isso refletia uma realidade não só do público, mas do privado. Tá? Então, eu tenho certeza, eu tenho visto isso. As relações de governança evoluíram muito, mesmo porque hoje se tem mecanismos de controle muito fortes. A gente falava dos dados, hoje se tem dados, a gente sabe aonde está o problema. Né? Então, é difícil. A transparência exigida hoje na gestão de qualquer empreendimento é muito forte. Então, é muito mais difícil se burlar qualquer regra, qualquer sistema, e a sociedade exige essa transparência. Tá? Então, evoluímos bastante e acredito que vamos evoluir ainda mais. Mas são grandes desafios, né? Nós conversamos que a pandemia acelerou muita coisa, mas também trouxe alguns retrocessos. Né? A gente achou que a população
em geral, melhoraria muito, se humanizaria após pandemia, e a gente vê que não é bem assim. Né? As relações ficaram mais difíceis, né? As pessoas um pouquinho menos tolerantes para coisas. E, por outro lado, que a gente não pode nunca desconsiderar, quando a gente fala de práticas ESG, são os movimentos políticos, né? Sem tomar partido de um lado ou de outro, mas tudo varia muito de acordo com a vertente política do momento. Né? Então, a gente sabe que centro-esquerda começa a olhar para essas questões com mais cuidado, nós temos alguns pontos mais extremos de lado a lado também. Então, nós vivemos um mundo de avanços, e eu diria não retrocessos, mas a gente vive um momento de avanços, e aí alguns momentos em que se segura um pouquinho e a gente tem que refletir um pouquinho mais. Mas é um movimento sem volta. Tá? E por força da própria população, que pressiona o mercado, por força do mercado, e as coisas eu acho que vão seguir num caminho de melhorias contínuas quando a gente fala de ESG. Eu acho que quando você toca na questão aí do aprofundamento das questões, eu acho fundamental, porque esse aprofundamento é um aprofundamento na discussão, não é legislação, né? Legislação a gente tem. Então, realmente, eu acho que é aprofundar, refletir e implementar cada vez mais, né? Então, acho que realmente você abordou pontos extremamente importantes para a questão do ESG. E, Andresa, a gente já está aqui, né, com o nosso tempo um pouco mais avançado, a conversa está uma delícia, eu acho que são reflexões super importantes, mas, para finalizar, eu queria aqui que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Uma mensagem é que, no final do dia, somos todos humanos e temos a obrigação de cuidar desse mundo casa para a gente, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos e para todos que virão. E ESG, adotar boas práticas ESG é um grande primeiro passo para que a gente chegue lá. Maravilha. Andresa, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço enormemente pela possibilidade de discutir esse tema. Eu adoro e sei da importância, né? Então, vamos lá, e precisando e querendo conversar, estamos aqui. Tá ótimo, muito obrigada. Bom, no programa de hoje eu conversei sobre ESG na prática com a advogada Andresa Oikawa. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.